Mulher Hulk, o Homem-Coisa. Episódio de hoje: Mulher Hulk, o Homem-Coisa. Essa história foi publicada originalmente na 8ª edição da revista The Savage She-Hulk, em 1980, e aqui no Brasil ela saiu em 1982, no número 46 da revista O Incrível Hulk, da RGE. Na capa da RGE, a gente vê a Mulher Hulk lutando contra umas criaturas que apareceram na edição anterior, mas não há menção ao Homem-Coisa. E na verdade na capa original também não há menção ao nome dele, ele só aparece atrás da Mulher Hulk, a capa do Michael Golden, e não é feita menção ao seu nome, talvez sugerindo com isso que já era um personagem conhecido. Nós vemos abaixo da Mulher Hulk, na capa original, que é esqueletos com capacetes de soldados espanhóis do século XV. Bem, nessa história, ela começa onde a anterior terminou. Mulher Hulk foi aprisionada, a Jennifer conheceu um cara legal, Richard Horry, em Las Vegas. Aí saiu com ele, foi até a Flórida. Ele tinha ganhado uma grana num cassino que mudou a sua sorte radicalmente, né? O cara fica rico, conhece uma garota bonita. Aí vai pra Flórida, compra uma rádio. Né? Parece que tudo tá dando certo agora na vida dele. Aí a Jennifer sai pra dar uma volta no pântano, acaba cruzando com um alligator, né? E com medo ela se transforma em Mulher Hulk. Após se livrar do alligator, ela é atacada por as criaturas de pele roxa que nós vemos no lado na imagem da primeira página. E aí o título da história, né, é Among the Ogres, né, que seria entre os ogros. Essas criaturas que têm a pele roxa, segundo o que nós vimos na história anterior, são pessoas que beberam da água da fonte da juventude. Né? Só que é uma água que não é para se beber. Né? Ao se beber, ela provoca essa transformação. Apesar disso, eles ficaram longevos. Então, são pessoas que estão há séculos morando nesse lugar. É estranho que tem uma base, né, científica com uma comunidade de pessoas no meio do pântano e ninguém sabe aqui. Né? De qualquer maneira, eles aprisionaram a Mulher Hulk, colocaram ela numa câmara e encheram ela de água. Né? Agora, por que eles capturaram ela? Por que eles levaram ela até esse local? Então, o que eles estão conversando? Os dois operadores dessa máquina, de propósito ainda desconhecido. Eles estão, na verdade, assim, eles preencheram a câmara com a água da fonte da juventude, e eles parece que estão tentando extrair as emoções da Mulher Hulk. Né? Porque eles viram que ela é bastante agressiva, violenta, e que o lugar que eles chamam de La Hacienda viveu em paz, né, há 400 anos. E parece que eles querem acalmar ela porque eles veem como uma ameaça que pode destruir o seu paraíso. Né? E a Mulher Hulk não consegue se mexer, ela está paralisada, né? E ela não sabe quanto tempo que ela pode prender a sua respiração. Mas ela vai conseguindo fazer algum tipo de movimento, né? Ainda que com bastante esforço. Está numa espécie de letargia. Aí os dois operadores ali observam e falam que ela não está mais
com raiva e que ela está mudando. E aí, conforme, né, eles observam a transformação, eles elevam o vidro, né, ou seja lá o material que está contendo ali, já agora sem água, né, a água foi drenada, e vem ela se transformar na Jennifer Walters. Né? Eles ficam espantados porque parece que essa tipo de metamorfose eles nunca tinham visto antes. Talvez eles acreditem que foram as águas que fizeram isso. Eles não sabem que, na verdade, a mulher Hulk muda para Jennifer e vice-versa, né, de acordo com o seu temperamento. Aqui no caso, né, como ela passou por um efeito anestésico, então a sua raiva passou, os seus batimentos cardíacos diminuíram, e ela voltou a ser Jennifer Walters. Aí ela é levada por aqueles dois, né? Ela explica por que aquilo aconteceu, que são as emoções violentas que transformam ela na mulher Hulk e que ela não está mais zangada ali. Eles falam que ela nem ficará mais, que as águas limparam ela do estresse e da ansiedade. Né? E que ela não tem mais se preocupar com isso no mundo. Né? Aí eles levam ela para passear, né, e mostram lá a fonte da juventude. Tem realmente ali uma fonte de água que está jorrando, como se fosse um chafariz, e eles explicam que a fonte da juventude elimina qualquer necessidade de preocupação. Então, as preocupações do mundo exterior ficaram para trás. E agora ela tem a vida eterna, então ela pode gastar seu tempo e relaxar fazendo nada. Né? A Jennifer olha para aquilo ali, parece que fica meio espantada, né, com o que está observando. Enquanto isso, somos levados de volta para a cidade, em Citrusville, na estação de rádio WNRV, onde o Richard Horry, né, que levou a Jennifer para a Flórida, está conversando com um homem chamado Professor Slaughter. Né? E aí ele explica pro Richard, que está procurando um homem chamado F.A. Schist, que esse F.A. Schist está morto. Né? Ele foi morto pelo Homem-Coisa. Tanto o Professor Slaughter quanto o F.A. Schist, eles seguiram o Homem-Coisa até o lugar chamado La Hacienda, encontraram a fonte da juventude, mas o Professor Slaughter, apavorado, fugiu e acabou caindo num buraco, ficando paralítico, enquanto o F.A. Schist tomou da água da fonte da juventude, né, se transformou numa criatura púrpura, atacou o Homem-Coisa, que estava sendo tratado pelos moradores da hacienda, estavam tentando transformá-lo novamente no humano que ele tinha sido um dia, mas o F.A. Schist estragou tudo. O Homem-Coisa acabou voltando a ser uma criatura de lama do pântano e, usando o seu poder, ele transformou o F.A. Schist em cinzas, né, com seu toque, porque o toque do Homem-Coisa queima todo aquele que sente medo. Então, cinzas foi o que sobrou do F.A. Schist. Enquanto isso, Jennifer está ali tentando se adaptar à sua nova vida, né, dentro da Hacienda, que é não fazer nada. Por algum momento ela aproveita aquilo, né, ela tenta se situar, né, em meio àquelas pessoas que estão morando ali há centenas de anos, até que seus pensamentos são interrompidos quando algumas pessoas falam que os alligators pegaram uma mulher chamada Laura. Aí a Jennifer desperta e fala: alligators matando alguém? E realmente ali tem um lago na proximidade e tem vários alligators ali que estão devorando ali uma mulher. E as pessoas somente observam e comentam, falando que ela tinha 250 anos. A Jennifer pergunta por que eles não estão tentando salvá-la, que aquilo é horrível.
um dos homens fala para ela que aquilo acontece se você não tiver cuidado e que não há nada para se preocupar. A Jennifer fica irritada. Ela fala que primeiro ela acha que eles estão certos, mas ela fala não, que ela não pode ficar ali passivamente observar os amigos morrerem, né? Porque ela se lembra da sua amiga, a Jill, que estava dirigindo seu carro, né? E aí ela acabou caindo numa armadilha preparada, né, para Jennifer, que bandidos cortaram os freios do carro e a Jill dirigiu em alta velocidade por Los Angeles até cair de um viaduto e acabar morrendo, né, no lugar da Jennifer. A Jennifer nunca esqueceu isso, né? E aí ela fala, né, que eu tentei salvá-la porque eu me importava com ela, né? E ela fala, mas vocês aqui, vocês vivem por 500 anos e vocês não se preocupam em construir uma defesa contra os alligators. Aí um deles fala, bem, nós faremos uma amanhã. E a Jennifer fala, não, amanhã não, hoje, agora. E ela começa a comandar as pessoas, fazer uma paliçada para protegê-los ali dos alligators, né? Quando as criaturas de pele roxa veem a Jennifer fazendo aquilo, ficam horrorizadas, né? Falam para parar com aquilo e perguntam quem é responsável por que eles chamam de blasfêmia. E a Jennifer fala que é ela. E aí um deles fala que então ela deve encarar um julgamento. E ela, julgamento? Né? Por quê? E ele fala que ela quebrou as leis sagradas de La Hacienda, né, por fazer alguma coisa. Né? Então a lei ali era não fazer nada, né? É a lei do ócio. Né? Aí começa o julgamento, né? As criaturas de pele roxa elas parecem ser as líderes. Na verdade, anteriormente, na outra história, isso também havia sido mencionado pelos moradores, né? Essas criaturas que foram aqueles que inadvertidamente tomaram das águas, né? Sem saber que deveriam apenas se banhar, acabaram se tornando o que eles chamam de os anciões. Apesar que todo mundo tem séculos de idade. Aí. Os moradores apenas observam, né? E aí, enquanto um dos seres de pele roxa fala que eles ofereceram, né, à estrangeira o dom da vida eterna e ela pagou por aquilo, corrompendo a todos. E por isso que ela deve morrer. Aí o que está sentado fala que ela fez as pessoas trabalharem e forçaram e as forçou a uma situação de estresse, que diz que era para o seu próprio bem, que iria salvá-los. E ela fala mas que isso iria matá-los. Quanto mais tensão eles experimentassem, quanto mais rápido eles iriam envelhecer, até finalmente morrerem. E a Jennifer questiona, né, a morte. Por que eles têm tão medo? Né? Ela acha que eles, na verdade, temem a vida. Né? Que eles falam que essa versão de vida eterna que eles têm ali é uma farsa. Né? Porque em 500 anos eles poderiam ter feito qualquer coisa. Em vez disso, não fizeram nada. Ficaram só ali, né? Vivendo, sem construir, sem se desenvolver. E aí a Jennifer fala que acha que eles esqueceram o que a vida real é. Né? Fala, vocês vestem as mesmas roupas, pensam as mesmas coisas, que vocês vivem a mesma vida que vocês viviam centenas de anos atrás. Isso não é vida, é morte. Né? Vocês mataram suas mentes para preservar seus corpos. E ela fala, viver não é só ser, é fazer. Né? É encarar o medo, aceitar riscos, perder, ganhar. Mas se esconder, isso subverte as almas. Né? Isso torna um dom maravilhoso numa maldição terrível. E aí as pessoas da multidão falam, ela está certa, né? Que quanto
conforme eles tinham, né, sempre um amanhã, eles esqueceram sobre o hoje. E aí um dos anciões fala, a vida eterna apresenta esse grande paradoxo, né? Nós crescemos tentando lutar contra nossas limitações, removemos, né, a mais vital delas, a mortalidade, e isso acabou tirando o espírito verdadeiro de vida que eles tinham. E aí a multidão acaba se insurgindo contra a fonte, né? Eles despedaçam a mureta que contém a fonte e começam a fazer a água vazar, né? Então eles resolvem destruir a fonte da vida eterna e aprender a viver novamente. E aí, em recompensa por aquela lição que a Jennifer deu a eles, eles garantem a liberdade dela retornar, dela sair. E a Jennifer sai andando, né? Ela sai andando de La Hacienda, caminhando ali pelo pântano, até que ela acaba pisando numa espécie de lama que começa a grudar muito forte nas pernas dela, né? E ela fica assustada, ela pensa, o que é? Né? Ouve um barulho, pensa que é um alligator, mas na verdade quem aparece ali é o Homem-Coisa, né? Como a Jennifer está com medo, na hora que o Homem-Coisa ele toca nela, né, a pele dela começa a queimar, né? Porque ele instintivamente faz isso. Mas quem é Homem-Coisa, né? Ele já tinha aparecido na história anterior, né? Agora nessa edição, na capa original, ele até toma, né, a capa com destaque. O Homem-Coisa apareceu em 1971. Ele apareceu na revista do Conan the Barbarian, né? Na verdade a revista era Savage Tales, né? Mas o protagonista da revista era o Conan. É uma revista com conteúdo em preto e branco, e por causa disso era uma revista mais barata, né? Era mais popular, porque quando tem cor fica mais caro. E nós vemos na capa do lado esquerdo que tem um título ali, né? The Coming of the Man-Thing, né? A chegada do Homem-Coisa. E no lado direito tem a página mostrando a primeira aparição de corpo inteiro do Homem-Coisa. O Homem-Coisa está segurando um crocodilo, um alligator, né? Está abrindo a boca dele com as mãos. E aí na parte inferior da página aparece, né, Man-Thing, né, Homem-Coisa. Essa história, né, em 71, ela mostra a origem dessa criatura. Na verdade, é a história do cientista Ted Salles. O cientista Ted Salles, ele tinha um laboratório no pântano, onde ele estava estudando uma fórmula biorregeneradora, né, uma fórmula que poderia restaurar o corpo de pessoas feridas, né? De pessoas terrivelmente feridas. E tinha aplicações militares para essa fórmula. Ela poderia ser usada para salvar soldados e colocá-los novamente em condições de combate. Então, o Ted ele estava no laboratório com a sua assistente e namorada, um laboratório financiado pelo governo por causa dos interesses militares da sua fórmula. Por outro lado, né, o Ted também estava preocupado com essas aplicações, né, porque ele estava pensando, né, mas essa fórmula dele foi utilizada para que matem outras pessoas, né, porque aí um exército tem vantagem, vai acabar destruindo o outro, né. Mas a namorada faz ele esquecer disso, pelo menos por algum tempo, né. Ele tem a fórmula biorregeneradora guardada, né, até dela mesmo, né, só ele sabe onde ela está. E aí, um dia, voltando de um passeio pelas águas do pântano, em Overcraft, ao entrar na sua cabana, no seu laboratório, né, ele acaba encontrando um assistente dele inconsciente,
E descobre que a sua namorada, na verdade, é uma traidora, porque ela está negociando, ela negociou a venda da fórmula com os bandidos que têm interesse, né, em vendê-la por milhões, né? E aí ela revela que ela só, né, ela enganou o tempo todo, né, nunca gostou dele e que só estava ali por interesse mesmo. É, os bandidos, né, eles seguram o Ted, né, apesar dele tentar reagir, ele é espancado ela diz para ele revelar onde que ele escondeu a fórmula, né? O Ted se aproveita de um momento, né, em que eles pensam que ele já está fora de combate, ele acaba atacando os seus agressores, vai até o carro onde ele guardou a fórmula, que está numa seringa, e ele corre, né? Só que os bandidos vão atrás dele. Ele vai em uma fuga por uma estrada do pântano e ele acha que a única forma de não, né, de não conseguirem a fórmula é se ele aplicar nele mesmo. Então ele acha que, né, talvez ele consiga escapar. Ele pega a seringa, aplica a fórmula nele, só que ele acaba, né, com a aplicação da fórmula, perdendo o controle do carro. O carro acaba batendo no guarda-reio de madeira da estrada e afunda no pântano, né? Os bandidos, eles acham que ele já se foi, que aí perderam a fórmula, né? E acabam voltando. O Ted até consegue sair do carro, debaixo da água, mas a fórmula, ela começa a interagir no seu corpo e interagir com a água do pântano que o está cercando. E aí acontece uma transformação. Ele começa a se transformar numa criatura feita, né, do lodo do pântano. E com a sua mente regride até um estado infantil. E aí ele emerge do pântano. Ele não é mais o Ted Salles. Agora ele é o Homem-Coisa. O Homem-Coisa, ele sai das águas do pântano e por instinto ele vai até a cabana, o laboratório, e ele acaba cruzando no caminho com o carro que está tentando escapar. Os dois bandidos e a sua ex-namorada, né, veem aquela criatura e se apavoram, né? O Homem-Coisa segura o carro com as próprias mãos, eles tentam sair dali, mas não conseguem, né? Ele arranca os dois ali do carro e ele esmaga, né? Ele esmaga literalmente. Um deles, né, o Homem-Coisa, faz que nem o Bane fez com o Batman, né? Ele quebra a espinha do cara. Apesar dele não ter mais a mente, né, do Ted Salles, ele parece que guarda a lembrança que aquelas pessoas fizeram. E aí ele se volta finalmente para ex-namorada, né, que está apavorada, aí tentando, né, não consegue nem correr depois de ver aquela cena. E aí, né, estando apavorada, quando ele a toca, ela queima, né? Ele acaba tocando ela no rosto, né? Isso provoca queimaduras no rosto dela, mas ele para, como se por algum momento ele se recordasse, né, de quem ela era, né, e o que ela significou para ele por algum tempo, e ele não termina, né? Ele poderia ter transformado ela em cinzas. Ele deixa ela somente com a cara, com o rosto deformado, e ele volta para o pântano, né? A história termina quando ele se inclina sobre as águas e ele vê o seu reflexo, né? E sem conseguir pronunciar uma palavra. Essa então é a origem do Homem-Coisa. O Homem-Coisa surgido em 1971. O Homem-Coisa ganhou a sua própria revista em 1973. Revista The Man-Thing, da Marvel. Então a criatura ganhou a sua própria revista. O Homem-Coisa é uma criatura, um personagem bastante diferente, né, que tem as suas aventuras predominantemente no pântano dos Everglades, na Flórida. E com o passar do tempo, na verdade, o Homem-Coisa começou a se envolver com uma série de criaturas místicas, né? A gente vê na primeira edição da revista dele ali que tem um monte de criaturas ao seu redor. Na verdade, né, essa história se trata de
uma construtora que parece estar tentando fazer uma obra, né, ali na Flórida e acaba cruzando com um pandemônio literalmente. Né. É interessante essa história também porque você percebe ali um personagem especial no canto inferior esquerdo, que é o Howard, o pato. É o Howard, que foi publicado pela Marvel, que teve um filme nos anos 80, que apareceu no filme dos Guardiões da Galáxia, no pós-créditos, e também apareceu na série animada dos Guardiões da Galáxia. Então o Howard vem de um planeta onde todo mundo é pato, né, são patos antropomórficos. E ele acaba também fazendo uma participação especial nessa história. É, então, todas as histórias do Homem-Coisa são histórias bizarras, assim, cheias de, né, realmente envolvendo magia. Uh, o Homem-Coisa apareceu no primeiro episódio, o episódio especial, do Lobisomem da Marvel, né, Werewolf by Night. O Homem-Coisa aparece. Na verdade, o Lobisomem, ele está tentando salvar o Homem-Coisa, que está preso. E aí ele acaba libertando o Homem-Coisa. Nós vemos ele bem caracterizado, né, exatamente como ele é nos quadrinhos, e usando os seus poderes contra os seus captores, né, que é o seu toque que queima. Então o Homem-Coisa também já apareceu nas telas do Marvel Studios. E é essa criatura que acaba atacando a Jennifer no pântano, perto da hacienda. Só que quando a Jennifer começa a sentir sua pele queimando, ela fica com raiva e ela vira a Mulher Hulk. Né? E aí ela parte para esmagar o Homem-Coisa. Mas ele não se espanta ali, né? E quando ela se transforma na Mulher Hulk, o Homem-Coisa atira ela, né? Porque ele não está sentindo mais medo nela. Ele está sentindo agora raiva nela. E esse sentimento para ele tem outro significado, né? A Jennifer é atirada dentro do tronco de uma árvore, né? Ela despedaça a árvore e volta a se confrontar ali com o Homem-Coisa. Ela tenta golpear ele, né? Bate, desfere vários socos no Homem-Coisa, mas ele nem se mexe, parece que ele não está sentindo nada, né? Ele continua de pé. Uma hora ela dá um soco tão forte ali que a mão atravessa o corpo dele, né? E aí o Homem-Coisa novamente, né, agarra ela e a joga, né? O Homem-Coisa ele só entende duas emoções, né? A raiva e o medo, né? A raiva atrai ele e o medo faz ele queimar o que toca. Ele está tentando destruir a fonte daquele sentimento, porque aquilo que faz a Jennifer se transformar na Mulher Hulk, né, é muito intenso para o Homem-Coisa. Aquilo está incomodando ele demais. Não é, né, um sentimento como ele já experimentou de raiva de outras pessoas normais. Então aquilo está fazendo ele sentir quase que dor. Então ele está tentando fazer a fonte da dor terminar e por isso ele está espancando a Jennifer, né, sem parar. Né? Ela tenta se libertar do Homem-Coisa, né, ele agarra ela pelos cabelos ali. Na hora que ela tenta tirar a mão do Homem-Coisa do cabelo dela, ela vê que ela arranca a mão dele, né, porque ele é feito de lodo do pântano. Mas ele se auto-regenera, né? Assim que o membro dele é perdido, ele cria de novo. Só que as emoções da Jennifer são tão intensas para o Homem-Coisa que ele tem tipo uma sobrecarga e acaba desmaiando. Né? Desmaiando, a Mulher Hulk tenta até despertar, começa a bater nele violentamente, mas ele não desperta. Né? E aí ela para, né? Ela para e começa a despedaçar as árvores ao redor dela para despejar toda a sua fúria. Aí depois nós encontramos quem? Richard Horry. Richard Horry que está procurando pela Jennifer, que ele só sabe que foi pro pântano, mas quando ele foi atrás dela não encontrou, e ele ficou por horas, né, em busca dela. Né? Aí ele percebe que talvez ele tenha que se embrenhar
nas profundezas do pântano e ele está bem apavorado para fazer isso, né? Mas ele está disposto a seguir em frente para encontrar a Jennifer. E aí ele encontra ela. Justamente nessa hora a Jennifer voltou a ser ela mesma, que ela deve ter se acalmado depois de despejar sua fúria sobre as árvores da região. E aí ele pergunta se ela está bem, né, se ela está segura. Ela fala que essa terra, né, que ele estava procurando ali, né, na verdade é só pântano. Talvez falando que aquilo ali não tivesse futuro, né, para os negócios do Richard. E aí ele conta sobre o que ele pesquisou a respeito do homem chamado X, né, da fonte da juventude, né, da história que o professor Slaughter contou, que o X foi morto. Na verdade, o Richard parece que não entendeu ou não se lembra direito do que ele ouviu. Ele fala que o X foi morto por ogros que guardavam a fonte da juventude, mas não foi isso, né, que aconteceu. Né? O X foi morto pelo Homem-Coisa. Né? A Jennifer, ela não conta a verdade onde ela esteve, né, o que aconteceu pro Richard, mas ela sorri, né, sobre ele não acreditar naquela história que ela viveu realmente. Aí depois de passar alguns dias com o Richard, né, a Jennifer tem que voltar para o escritório, né, porque ela trabalha como advogada em Los Angeles, mas ela diz que ela gostou muito de ter ficado aquele tempo com ele. Né? O Richard fala que, né, que ele tem responsabilidades agora com o trabalho, né, que ele tem que aceitar isso. Né? A Jennifer fica contente, né? E fala para ele que sempre que ele estiver em Los Angeles, para ele ligar para ela. Né? E ele fala que não se, né, mas quando. E a Jennifer, ela pega o avião de volta para Los Angeles. E tudo isso acontece sem que o Richard saiba que a Jennifer é a mulher Hulk. Né? Então ela conseguiu ficar um tempo com o Richard sem que ele soubesse a sua identidade secreta. Então esse foi o encontro da mulher Hulk com o Homem-Coisa. Né? E não será o último encontro dela com algum outro personagem. Nós veremos isso nos próximos episódios.